Vamos abrir nossas Bíblias, segunda carta do apóstolo Timóteo. Segunda carta de Paulo escrevendo ao jovem pastor Timóteo. O capítulo de número 1 e o verso 6. Essa carta é uma carta pastoral. Paulo escreve algumas cartas direcionadas às igrejas e algumas direcionadas pessoalmente a algumas pessoas. E dentro delas existem as cartas paulinas pastorais, que são enviadas a alguns pastores, principalmente ao seu filho na fé, Timóteo. Timóteo era um filho na fé de Paulo, né? Paulo, assim estimava Timóteo desde a sua conversão, fez menção do zelo da sua mãe, da sua avó. São duas pessoas importantes na vida de Timóteo, que ajudou Timóteo a formação do seu caráter também, no zelo pelas coisas de Deus. E Timóteo, ainda jovem, foi designado para pastorear uma igreja, a qual Paulo implantou através da evangelização, e Timóteo foi enviado. Essa igreja estava em Éfeso, uma cidade da Ásia Menor, hoje região da Turquia, um país que parte está na Europa e parte está na Ásia. A irmã Nilce esteve lá, na Turquia, mas nessa época não existia o nome Turquia ainda, existia Ásia Menor, e ali havia algumas cidades importantes daquela região, cidades que eram ricas, outras importantes pelo seu local estratégico, aonde ela estava situada, cidades de comércio, cidades, realmente que convergiam para lá muitas pessoas, e Éfeso era uma delas. Nós lemos em Atos dos Apóstolos, quando Paulo implantou a igreja lá, ele teve uma luta espiritual muito forte, Os habitantes de lá mexiam com magias, com espiritismo. Foi um embate espiritual que Paulo enfrentou nessa cidade para que o evangelho fosse pregado, e muitas vidas passaram a se converter de maneira extraordinária através da pregação do evangelho. Diz assim, na segunda carta, no capítulo 1, versículo 6: Por esta razão, pois te admoesto, que reavives o dom de Deus, que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Senhor Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe a luz, a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenho o padrão das sãs palavras que de mim ouvistes, com fé e com amor
que está em Cristo Jesus guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós acabamos de ler a Tua palavra e pedimos que o Senhor continue a falar conosco durante esse serviço de culto que prestamos a Ti, ó Pai. Que o Senhor possa estar nos orientando, ajudando-nos, Senhor, admoestando se for necessário, para que nós possamos aprender e praticar cada vez mais a Tua palavra, que ela venha como um renovo, como um ânimo para as nossas vidas que precisamos no dia a dia para vivermos e vencermos todas as dificuldades, tribulações, angústias, dores, sofrimentos, Senhor, que enfrentamos nesta vida enquanto aqui vivemos. Pai, nós pedimos a Tua graça e a Tua misericórdia em nome do Senhor Jesus. E todos digam amém. Há muitos anos atrás eu li um livrinho de bolso do pastor Jaime Kemp, né? Pastor Jaime Kemp, um pastor da Igreja Batista, foi, se eu não me engano, o primeiro pastor que iniciou o trabalho com famílias, né? Pastor Jaime Kemp foi o pioneiro nesse trabalho de famílias, de trabalhar com casais, com filhos, e ele foi um grande escritor também, é um grande escritor também, um ministério muito rico nesta área, com acampamentos, com vários eventos que o pastor Jaime Kemp realizou, missionário, né, da CEPAL aqui no Brasil, também trabalhou implantando igrejas em várias regiões do nosso país. E um livrinho que eu comprei me chamou a atenção pelo título do livro. É um livrinho que eu li numa sentada só. Lembro-me que estava viajando, né, de ônibus, e eu comprei esse livro e li na viagem que eu estava fazendo. Esse livro, o título dele era esse: Vença o Desânimo, né? E ele começa a introdução desse livro dizendo que uma certa feita, ele começa com uma história, né, uma historinha, né, uma ilustração, dizendo que foi feita uma reunião no inferno. E lá no inferno, Satanás reuniu todos os seus, né, seguidores, os demônios todos lá, aquela cambada toda, e foram fazer uma reunião para fazer uma estratégia, como vencer esses chamados cristãos, como derrotá-los na sua fé, né? E aí muitos falaram, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos tentar com isso, com aquilo, com outro lá, né? E sempre falar, mas isso já foi feito e não deu certo, já houve perseguição, né? Já houve morte de cristãos no início, quando eles começaram, milhares morreram lá, foram perseguidos por judeus, foram perseguidos pelo Império Romano, foram perseguidos por tantas outras coisas, até hoje está sendo perseguido em vários lugares ainda, né, do mundo. Nós temos notícia da igreja que está sendo perseguida, dos nossos irmãos que sofrem por ter a fé em Cristo Jesus, né? E aí falaram um monte de coisas lá e nada foi resolvido. Daí um deles lá falou, olha, eu tenho uma arma poderosíssima para derrotar esses cristãos. Ele falou, qual é? O desânimo. Introduz desânimo na vida deles, aos poucos, em doses homeopáticas, em doses bem ali fraquinhas, e depois vai aumentando, até que ele fique totalmente desanimado, e aí ele fica fragilizado, e ele pode se perder por esse mundo afora, né? E sofrer as consequências desse afastamento de Deus. Nós cremos na salvação, no chamado eterno de Deus, mas também cremos, se nós não vigiarmos, não orarmos, não santificarmos, não buscarmos a comunhão com Deus, nós desanimaremos, nós enfraqueceremos na nossa fé, né? Isso é óbvio, isso aí é claro. Então nós precisamos manter sempre realmente animados em Deus para vencer as dificuldades desta vida que nós enfrentamos no dia a dia da nossa existência. E realmente ele começa então a escrever esse pequeno livro falando sobre esta questão do desânimo. Há muitas pessoas hoje que estão hoje fracassadas espiritualmente, pessoas que tinham realmente talentos
para serem usados para Deus e hoje não estão mais fazendo nada porque na trajetória, na caminhada de fé, foram desanimando até que perderam completamente o ânimo e passaram então a serem derrotados e levados por circunstâncias dessa vida e perderam a alegria de servir a Deus. Por isso nós falamos no começo do culto aqui, essa alegria que nós temos de estar servindo a Deus. Quando nós detectamos isso, é um sinal de alerta, irmãos. Quando você começa a detectar que às vezes você está deixando-se levar por coisas insignificantes, meramente insignificantes, do que dar prioridade às coisas de Deus, alguma coisa está começando a dar errado na sua vida, ou alguma coisa está começando a mostrar que você precisa voltar a ter ânimo, a vigorar a sua fé, a aumentar o seu fervor espiritual. Essa semana retrasada teve um evento da Igreja Presbiteriana, aqui em Águas de Lindóia, um evento, muito famoso, a PECOM, chama a PECOM, e um dos pastores convidados foi um pastor presidente do Sínodo Nacional da Igreja Presbiteriana da Coreia do Sul. Vocês sabiam que na Coreia do Sul a maior denominação evangélica é a Igreja Presbiteriana, lá na Coreia do Sul, e ele representando milhares de membros da igreja, e centenas e milhares de pastores que fazem parte ali da Igreja Presbiteriana, ele disse uma coisa bem clara, até a irmã Isabel postou ali no Face, colocando que realmente nós precisamos tomar muito cuidado para não perder o fervor espiritual, para não deixar de perder o ânimo, o fervor de Deus, das coisas de Deus, porque esta é a arma que o inimigo usa até hoje para derrotar a igreja do Senhor Jesus. Não existe outras armas, eles já tentaram várias armas para derrubar a igreja, mas não encontraram nenhuma. E esse desânimo hoje, nos dias atuais, está vindo de forma bem, assim, discreta, com palavras, com nomes até, assim, que não chama a atenção. O desânimo que tem sido usado para destruir a igreja, hoje é chamado de secularismo, ou relativismo, tudo é relativo. No pós-modernidade que nós estamos vivendo, pecado já não é pecado, as coisas que são, mas isso era do tempo dos meus avós, isso era do tempo do fulano de tal, isso aí já não tem mais nenhuma necessidade, e as pessoas estão perdendo este fervor espiritual, as famílias estão perdendo o fervor espiritual, não tem ensinado o caminho do jovem, da criança que deve andar, porque isso é bíblico, a palavra do Senhor diz, ensina o caminho que a criança deve andar, pois quando ele crescer nunca vai desviar dele. Nós precisamos realmente notar que algumas coisas estão acontecendo na igreja, está acontecendo num movimento chamado igreja, nos dias atuais. Mas você pode dizer, mas pastor, há muitos lugares que estão cheios de pessoas, estão aí fazendo aí uns movimentos grandes, mas será que as pessoas que estão lá estão cheias, estão fervorosas realmente para estarem motivadas a vencer, ou vão por uma circunstância, ou vão somente para ter algo em benefício próprio, ou vão porque estão precisando de algo na sua vida sentimental, na sua vida espiritual, na sua vida na área da sua saúde física, ou vão somente para ter um momento de um encontro com alguém social, ou porque a igreja está sendo atrativa para essas pessoas, ao invés de estar lá com a motivação correta, que é o fervor de Deus em sua vida. É isso que nós precisamos. Obrigado. Nós precisamos realmente buscar isso na nossa vida, dar prioridade a isso. Aqui, voltando à palavra de Deus que nós lemos,
Paulo começa a sua segunda carta a Timóteo falando sobre isso. Do versículo 1 até o versículo 5, Paulo fala como um apóstolo do Senhor Jesus Cristo, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Aí ele começa: ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, Cristo Jesus, nosso Senhor. Aí ele começa dizendo: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, com que sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia, lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver. Aqui Paulo fala que estava orando por Timóteo, estava ansioso por ver Timóteo, porque quem sabe Timóteo estava passando um momento difícil na sua vida. Estava mesmo. Por quê? Porque Paulo estava escrevendo esta carta, e era a última carta escrita por ele, era a última carta escrita por Timóteo. Ele estava preso em Roma, prestes a ser decapitado, morto, por amor ao Evangelho. Era um tempo de grande perseguição para a igreja. O imperador que governava o Império Romano, que levantou essa grande perseguição, chamava-se Nero, um dos mais sanguinários que existiu na história romana, o imperador Nero. Ele teve a audácia de querer ter um plano de construir uma cidade nova para que o teu nome fosse perpetuado na história como o imperador que construiu uma nova Roma, e os senadores não deixaram ele fazer esse projeto doido. Ele mandou atear fogo na cidade para que culpasse os cristãos, perseguisse os cristãos e pudesse concretizar o seu projeto de fazer uma nova cidade para que o teu nome ficasse imortalizado na história, Nero era um líder realmente terrível. Timóteo estava numa cidade chamada Éfeso, precisava neste momento do incentivo de uma palavra, e nada mais do que o seu próprio pai espiritual, Paulo, para enviar esta palavra a ele. Eu creio que quando Timóteo recebeu esta carta e começou a ler, e ele começou a ver que Paulo estava dizendo: eu oro por você, Timóteo, dia e noite, eu me preocupo com você, Timóteo, porque quem sabe chegou notícias ao ouvido de Paulo na prisão que Timóteo estava precisando realmente de algo. E no versículo 5 ele fala: pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou na sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Então Paulo faz menção do nome da mãe e da avó. Segundo a história, a mãe de Timóteo era judia e se converteu ao cristianismo através do testemunho da sua mãe, que havia também se convertido ao cristianismo, A sua avó havia se convertido ao cristianismo através da pregação da palavra de Deus, e ela passou essa pregação, essa palavra à sua filha Eunice, e por isso também Timóteo foi alcançado por esta palavra através de Paulo. Então, Paulo tinha um zelo especial na vida de Timóteo. Ele tinha um zelo especial na vida de Timóteo. E ele tinha uma preocupação também com Timóteo, porque Timóteo estava pastoreando uma igreja realmente difícil, que não era fácil, não. Éfeso era uma cidade realmente envolvida embaixo de uma batalha espiritual terrível. Havia ali sacerdotisas de Diana dos Efésios, que era uma deusa da fertilidade. Havia ali várias pessoas que consultavam mortos, necromancia, que tinha livros de magias negras e outras coisas. Era uma cidade portuária, e como uma cidade portuária também recebia gente de todos os lugares. É uma cidade promíscua, havia regiões de muita promiscuidade, regiões ali onde as mulheres se prostituíam, então havia muita violência também ali. Não era fácil o momento, aquela cidade realmente, e Timóteo estava passando por uma batalha
muito forte, e ele precisava receber uma palavra, e nada mais do que vinda de Paulo para alegrar o seu coração. Quantas vezes isso pode estar acontecendo com nós também? Às vezes passamos no nosso dia a dia, não como Timóteo, nem como Paulo preso numa cadeia, mas às vezes nós estamos passando por momentos difíceis. É uma luta dentro da nossa casa, é um filho que está rebelde, é uma filha que se afastou, está fazendo coisa que está entristecendo o coração dos pais, né? É um momento de crise na área financeira, estamos vivendo uma crise muito difícil em nosso país. O Brasil está passando por uma crise econômica realmente uma das piores em toda a sua história, né? Não só na área econômica, como na área moral, como na área espiritual, como na área da política, dos governos. Então nós estamos vivendo realmente momentos difíceis em nosso país, estamos vivendo também momentos conturbados em nosso país, e como Timóteo, nós precisamos também receber uma palavra que traz ânimo e vigor para as nossas vidas. Porque se nós não tivermos ânimo, se nós perdermos o fervor espiritual, irmãos, nós vamos vegetar espiritualmente aqui nessa terra. Nós vamos viver realmente de uma vida somente remoendo o passado e pensando nas coisas que já passaram e ficar lembrando das coisas que já foram e esquecendo de buscar uma renovação de Deus em nossos corações, em nossas vidas. E muitas igrejas estão vivendo esse momento, infelizmente. Vivendo esta prática somente de uma liturgia morta, de um culto sem Deus, sem a presença, como nós cantamos, a Tua presença que me basta, Senhor, a Tua presença conosco na nossa reunião é o que nos faz realmente a diferença de estarmos num culto, de estarmos aqui neste lugar para sentir algo aquecer nossos corações, algo aquecer nossas vidas. Muitos estão como aqueles discípulos a caminho de Emaús. Jesus entrou no meio da caminhada, pediu permissão para caminhar com eles, entra, e aí eles começaram a comentar os acontecimentos, e ele disse: o que vocês estão falando? Estamos falando do Nazareno que veio, morreu. E algum falou: você é um forasteiro, por acaso você é uma pessoa estrangeira que não está ciente do que está acontecendo? Todo mundo está comentando isso, porque algo sobrenatural aconteceu, estão falando que ele também ressuscitou, estão falando que também no dia que ele morreu, havia muitos que ressuscitaram também dos seus túmulos, houve um terremoto, o véu foi rasgado, as coisas aconteceram de maneira sobrenatural. Você por acaso estava tão longe para não saber tudo isso? E quem estava com eles ali? Era o próprio Cristo ressurreto. Só na hora da partida, que ele deu graças, eles perceberam que aquele viajante era Cristo. E aí eles disseram: por acaso não ardeu os nossos corações quando ele estava aqui conosco? Ainda hoje isso acontece. Jesus está em nosso meio e nós não sentimos mais o ardor do Espírito de Deus em nossas vidas. Nós não sentimos mais realmente a alegria de estar servindo a Deus nos nossos corações, não compartilhamos mais coisas de Deus, não compartilhamos mais as coisas que Deus quer fazer em nossa vida, e é por isso que Paulo, ele enviou esta palavra a Timóteo, e que esta palavra que Paulo enviou a Timóteo também sirva para os nossos corações, nesta noite. Por esta razão, Timóteo, eu te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Timóteo, realmente creio eu que quando ouviu esta palavra, ele leu esta carta, ele estava ali imaginando a própria voz de Paulo falando com ele: olha, eu te admoesto que reavives. Às vezes nós precisamos reavivarmos das nossas convicções espirituais, da nossa vida espiritual, para mantermos uma vida realmente fervorosa no Espírito de Deus, para vencer as dificuldades que enfrentamos em nossa vida. Você acha que é fácil ser cristão na época de hoje? Não é fácil. Não era fácil na época de Paulo, não era fácil na época de Timóteo, nunca foi fácil em época alguma ser cristão, porque ser cristão, ser um crente, é viver na contramão do mundo,
é navegar contra a correnteza que está levando as pessoas à bancarrota da destruição moral e espiritual, à decadência da sociedade. Ser cristão é ser diferente em todos os aspectos. No domingo passado eu falei sobre o vaso, que a importância não é o modelo do vaso, não é a estética do vaso, mas o que está dentro do vaso. E Paulo faz menção sobre isso. Aqui na sua carta, nas suas palavras, escrevendo a Timóteo, ele diz assim: porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Deus não chama pessoas tímidas, covardes, que na hora de ser um cristão ou se identificar como um tal, Ele não faz. Tem muitos que às vezes se esconde diante do momento dele demonstrar que é um verdadeiro cristão. Negocia ou abre mão das suas condições, ou negocia aquilo que não pode ser negociado de maneira alguma, que é a nossa fé, o nosso testemunho e a palavra que Deus deu para nós. Nós não podemos abrir mão, são valores inegociáveis. Por isso ele diz: não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Antes de existir o mundo, antes de existir o planeta, antes de Deus ter criado todas essas coisas, na presciência de Deus, Deus havia já chamado você. Isso é poder de Deus. Isso é grandeza de um Deus infinito, grande e maravilhoso, que se revela a todos, através da sua palavra, através da criação que Ele fez, da natureza. Deus fala conosco todos os momentos, demonstra a sua natureza a nós todos os momentos, e às vezes nós nos calamos diante das circunstâncias. E manifesta agora pelo aparecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora tudo isso foi manifestado através da pessoa de Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, Jesus venceu a morte. Nosso irmão William está lá na UTI. Foi falado aqui que os órgãos estão entrando em falência. Segundo a medicina, é um passo para o fim desta vida. Mas não é o passo para a morte, porque aquele que está em Cristo nunca morrerá, mas passará da morte para a vida eterna em Cristo Jesus. Isto é a palavra que determina, não é nós que falamos, é o Deus que fala, é a palavra de Deus que fala. Tudo vai passar nessa vida, mas as palavras do Senhor não passará de maneira nenhuma, porque elas são fiéis e poderosas para se cumprir literalmente, porque Ele venceu a morte, Ele venceu as trevas e trouxe a luz, trouxe a vida e a imortalidade mediante as boas novas de salvação, que é o Evangelho de Jesus Cristo. O Senhor Jesus venceu todos esses inimigos, que muitas das vezes nos afugenta e nos desanima no dia a dia da nossa vida. Porque Ele venceu tudo isso, nós também somos mais do que vencedores, estando nele, para viver com Ele para todo sempre. E por isso eu estou sofrendo estas coisas, todavia eu não me envergonho, porque sei quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Guardar o tesouro de grande valor que o Senhor colocou dentro de nós, que é a salvação, através da sua palavra, e a graça de Deus, e a unção do Espírito de Deus em nós. Nós somos depósitos, nós somos vasos, que o Senhor depositou dentro de nós, algo de muito valor,
preciosíssimo. E por isso, irmãos, ainda que passamos por momentos difíceis, como Paulo escrevendo aos Coríntios no capítulo 4, que nós lemos no culto passado, ainda que estamos desanimados, não vamos ser abatidos, ainda que estamos perseguidos, não vamos ser derrotados, porque o Senhor habita em nós. Ele é o dono da igreja, é Ele que anima a igreja. Nós não precisamos de animadores de igreja, nós não precisamos de louvores profissionais, nós precisamos sim de pessoas fervorosas para cantar, para orar, para pregar a palavra de Deus. Isso é que faz a diferença. Não é o local, não é o prédio, pode ser o prédio mais lindo. Se tiver condições, glória a Deus por isso, de ter um prédio bonito, uma acomodação bonita, como eu vi muitos lugares assim. Mas se não tiver o fervor espiritual, está morto. Morto. Quantas nações foram contagiadas pelo poder de Deus, receberam avivamentos tremendos nas suas histórias, de formações, e hoje vive o secularismo, vive o esfriamento espiritual. Sociedades que outrora viviam para Deus, caminhavam com Deus, tinham ali realmente momentos de intimidade com Deus, tinham santidade nas suas vidas, e hoje vivem somente numa aparência religiosa, legalizando tudo quanto é pecado que a Bíblia diz, se conformando com as mudanças da sociedade, a introdução que está surgindo, vindo aos poucos, introduzindo em nosso meio, o secularismo, o relativismo, tudo, não, tem que ser assim, aceita, porque o importante é o que a pessoa é, o seu caráter, a sua honestidade, se ela optou por essa vida, por esse momento, por essa opção da sua vida, da sexualidade, de outras vidas, não tem importância não, o importante é que ela é uma pessoa honesta, é uma pessoa que honra a sua palavra, que faz o bem ao próximo. Irmãos, não é assim que a palavra de Deus diz. Para ser salvo, é preciso nascer de novo, é preciso deixar o homem do pecado, é preciso rejeitar o pecado, é preciso deixar as coisas que para trás ficam e olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Pois aquele que está em Cristo Jesus, como disse o apóstolo Paulo, nova criatura é. As coisas velhas, o quê? Se passaram. Eis que tudo se fez novo. É essa renovação de vida que nós precisamos buscar em nossa vida. É esse avivamento que às vezes nós precisamos novamente ter em nossa vida. A razão para despertar esse dom, o dom da chamada, do fervor de Deus que estava às vezes ali adormecido ou até mesmo se apagando na vida de Timóteo, Paulo fez com que ele relembrasse novamente. Olha, Timóteo, por essa razão eu vou admoestar você, eu vou trazer uma palavra de exortação para você, que reavives o dom de Deus que há em ti, que foi recebido pela imposição das minhas mãos. Há um dom de Deus em você, que está adormecido pelas circunstâncias da vida. Há um chamado de Deus segundo a vontade dEle na sua vida, que às vezes você tem negligenciado por questões da vida que você está passando, pelos problemas que você está enfrentando, pelas dificuldades que você está tendo, irmãos. Muitas dessas situações, qualquer um de nós podemos passar. Quantas vezes eu já senti vontade de abandonar e falar, isso coisa de pregar, de estar aí servindo a Deus, não é comigo não, esse negócio aí é muito, para alguns, eu não fui chamado para essas coisas não, e de repente vinham esses pensamentos duvidosos, porque isso vem, irmãos, isso vem. Lutero, o grande reformador, ele ilustrou uma coisa muito interessante, ele disse assim, você não pode impedir que os pássaros voem sobre sua cabeça, mas pode impedir que eles façam ninhos sobre elas. O que ele queria dizer com isso?
Ele estava refletindo a pensamentos. Você não pode impedir que alguns pensamentos venham sobre sua mente, mas você pode impedir que ele fique na sua mente. Você pode dizer: eu não vou ficar assim, eu não vou aceitar essa situação, porque olha o que Paulo diz assim a Timóteo, né? Eu vos admoesto que reavives o dom de Deus que é em ti. Ele não estava falando: olha, Deus vai reavivar, Deus já deu, o Senhor já deu a Timóteo. O que é agora era Timóteo que tinha que buscar. É Timóteo que tinha que ter assim uma mudança na sua posição, voltar novamente ao fervor espiritual, quem sabe, voltar novamente a ter aquele fervor que ele, por circunstâncias da vida, havia se apagado ou estava diminuindo na sua vida. Ele precisava tomar uma posição. É isso que nós precisamos, irmãos, tomar uma posição. Na passagem do filho pródigo fala muito claro: o filho não deixou de ser filho, mas quando ele estava lá, no fundo do poço, na miséria, no caos da vida, o que ele disse? Eu vou voltar para o meu pai e pedir o perdão. É isso que Deus quer de nós, a iniciativa, irmãos. Iniciativa de dizer: Senhor, eu preciso mais de Ti, eu necessito mais de Ti, eu preciso mudar algumas coisas na minha vida. Nós cantamos aqui um cântico que fala assim: renova em mim, Senhor, o que precisa ser mudado, tira aquilo que precisa ser mudado da minha vida. Realmente nós às vezes nos acomodamos com a vida, acomodamos com as circunstâncias, e o ser humano é um dos que mais se acomoda com as circunstâncias, se acomoda com a vida. Ele dá ouvidos a tantas coisas, e às vezes ele não tem dado ouvido à palavra de Deus. E se nós darmos ouvido às coisas que nós temos, ouvindo aí, ou ver coisas aí, a gente enfraquece mesmo, desanima mesmo. Mas nossa fé não está nessas pessoas, não estão nesses pastores que ficam aí querendo ludibriar a fé das pessoas para tirar proveito próprio. A nossa fé não está nessas pessoas que enganam, que mentem, que usurpam, que faz coisas que não devem para somente ter um momento nessa terra de conforto, morar numa casa confortável, ter ali uma comida melhor para comer, uma roupa bonita para vestir, ou estar passeando em lugares bonitos e lindos. Nós não olhamos para essas circunstâncias, e nem devemos olhar para essas circunstâncias, porque não foram eles que morreram para nos salvar, não foram eles que deram a vida deles para arrebatar-nos do inferno e da ira de Deus. Foi Cristo Jesus. Por isso a Bíblia diz que devemos olhar para Ele, olharmos para Ele, e jamais seremos confundidos. Olharmos para Ele, para caminharmos com a vida vitoriosa em Cristo Jesus, através da sua palavra, e não através de circunstâncias da nossa vida. O dom estava amortecido em consequência das tribulações na vida de Timóteo, aflições pelas quais ele passava, e estava passando no ministério. E aí vem um momento de desânimo, daí vem essa palavra para animar: anima, desperta, levanta, porque realmente Deus está querendo fazer coisas novas em nossa vida. Jesus um dia disse para os seus discípulos: vocês não podem fazer algumas coisas. Vocês não podem derramar vinho novo, colocar vinho novo em odres velhos. Vocês não podem colocar remendos de panos novos em vestidos velhos. Vamos lá, porque senão vai romper o velho e o novo vai se estragar. Só pode ser colocado algo novo em lugar renovado, em lugar limpo. O recipiente, o depósito que o Senhor tem nos guardado para vencermos as dificuldades da nossa vida. Estava lendo um livretinhozinho esses dias, e o escritor estava dizendo que um pai estava num parque com seu filho, e tinha um senhor vendendo balões, coloridos de várias cores,
Daí o garotinho chegou: papai, compre um balão. Ele disse: vou comprar. Qual que você quer? Ele falou: eu quero a cor que sobe mais. Eu quero a cor de todos esses que são coloridos, mas eu quero a cor que vai mais alto. Daí o pai disse: filho, não é a cor que faz o balão subir, mas o que está dentro dele que faz o balão subir. Isso serve para nós também. Ainda que o homem exterior está abatido, corrompido pelas circunstâncias da vida, o interior renova, o interior vai. Ainda que o vaso pode estar precisando de uns remendinhos ali, mas o que é importante é o que está dentro do vaso, não o que é o vaso. O vaso, ele vai se romper, ele vai se estragar, vai se quebrar com o tempo, mas o que está dentro não. E é isso que Deus fala conosco. Será que estamos buscando em servir a Deus com alegria em nossos corações? Ou as circunstâncias das nossas vidas está deixando a gente secularizado, vivendo uma vida formalizada, religiosa? Deus não quer isto. Deus quer algo novo, realizar coisas novas. Mas para isso Ele quer uma posição nossa, uma mudança de atitude, uma mudança de vida, de pensamento. É interessante a palavra, quando nós somos alcançados pelo Evangelho, a conversão. Conversão, o que é? Mudança de caminho. Fazer uma conversão é mudar de um caminho para um outro caminho, totalmente contrário daquele que estávamos andando. E a palavra mudança na Bíblia vem de metanoia, que significa transformação total no pensamento, na vida, na fé. Nós precisamos disto. Não é o tempo de evangelho que nós temos que vai mudar a nossa vida, mas é aquilo que nós precisamos tomar a posição em nossa vida. Tomar ânimo. Jesus, várias vezes, Ele disse para as pessoas: tende ânimo, sejam animados, ande, caminhe, vivam uma vida realmente de propósito, de esperança na sua caminhada do dia a dia da sua vida. Não olhe pelas circunstâncias, porque você olhar pelas circunstâncias, você vai cair. Confie em Deus, confie na sua palavra, confie na eficácia da palavra e do poder de Deus na vida daqueles que realmente entregaram a sua vida totalmente para viver uma vida para Ele. Aqueles que deixaram confortos, que deixaram posições, que deixaram situações cômodas, confortáveis, e foram para lugares viverem em condições difíceis, totalmente diferente daquelas que eles viviam, mas não deixaram de perder a fé, porque grande é aquele que chamou-os para a realização desta obra. Nós precisamos realmente estar convictos disso. A igreja, ela vai ser sempre perseguida. Em toda a sua história, a igreja verdadeira de Cristo nunca caminhou lado a lado com a sociedade. Pelo contrário, ela sempre caminhou em caminhos opostos da sociedade. O mundo nunca aceitou a igreja verdadeira de Jesus Cristo, porque o mundo, segundo a palavra de Deus, jaz no maligno. O mundo é o sistema. No dia que o sistema aceitar a gente com tranquilidade, alguma coisa está errada conosco, não com o mundo, porque o mundo jaz no maligno. Nós somos luz, nós somos sal da terra, e o sal, ele só vai ter importância quando ele sai do saleiro e entra em contato com os outros alimentos, e ele, mesmo sendo pouquinho, ele dá sabor a uma quantidade grande de
alimento a qual ele entra em contato. Se você vai fazer arroz, você coloca 3 xícaras de arroz na panela, você coloca 3 xícaras de sal. Se você colocar, você vai matar qualquer um que tem um pouquinho de pressão alta, né? Vai subir a pressão a 1000, né? E ninguém vai comer. Quanto é que você coloca de sal em 3 xícaras de arroz numa panela? Uma pitadinha. É o pouquinho que vai dar gosto àquela quantidade enorme de grãos de arroz que estão lá. Olha quantos milhares de grãos de arroz estão ali na panela, só uma pitadinha de sal vai contagiar todos eles. É assim a nossa vida. Não importa se você está lá no seu trabalho, se você é sal ali, você tem que contagiar ali as pessoas que estão lá. Não importa se você está na escola, não importa se você está no seu afazer, na sua vizinhança, não importa. Deus quer usar pessoas animadas, cheias de fervor espiritual, de convicção de Deus na sua vida. Por isso não devemos deixar de viver essa vida com Deus. Nunca, nunca, porque o Senhor quer fazer algo novo na nossa vida. Você quer ter experiências com Deus, busque a viver uma vida com Ele, uma intimidade com Deus. Billy Graham disse: quanto mais você orar, mais íntimo com Deus você vai ficar. Quanto mais você ter convicções das coisas de Deus, mais convicção de Deus na sua vida você vai ter. E ao contrário também, se você der ouvido a palavras do mundo, a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons hábitos, os bons costumes. A Bíblia diz claramente que as trevas, não devem prevalecer sobre a luz. Somos luz e precisamos mostrar ao mundo que Cristo Jesus é o Senhor da igreja. E Ele não compactua com o pecado, com o erro. Ainda que nós queremos bem as pessoas, nós não devemos ocultar a verdade do Evangelho para elas. Jesus salva, Jesus muda. Por isso que Ele veio a este mundo, para que nós podemos ter isso na nossa vida. Olha que, terminando aqui, as últimas palavras aqui do versículos 11, e 12, 13 diz: para a qual eu fui designado pregador. Paulo disse: eu fui designado pregador, apóstolo, que era um enviado de Deus. Eu fui designado por Deus para ser um pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo estas coisas. Por que Paulo estava sofrendo? Porque ele era um pregador, porque ele era um apóstolo, porque ele era um mestre. Hoje em dia muitos querem ser apóstolos, mas não estão sofrendo. Querem ser mestres, mas não querem sofrer. Querem ser pregadores, mas não querem passar nem 1% do que Paulo passou. Paulo estava preso, irmãos. Paulo estava prestes a morrer, ser decapitado, quando ele enviou essa palavra. Ele poderia mandar uma carta para Timóteo dizendo: Timóteo, está dura a vida, Timóteo, está ruim mesmo, olha, eu estou aqui, você vê, eu fui pregador, preguei tanto o evangelho e estou aqui, agora, não, pelo contrário, ele tinha convicção da sua fé, porque ele tinha um fervor espiritual dentro dele, irmãos. Ele não desanimava, ainda que as circunstâncias eram desanimadoras, ainda que os momentos eram difíceis, ainda que as tribulações eram grandes, ainda que as circunstâncias eram terríveis, Paulo manteve o fervor do Espírito de Deus na sua vida, porque ele tinha um tesouro de grande valor dentro daquele vaso que estava prestes a ser quebrado. Mas não importa se o vaso fosse quebrado, o importante é que ele guardou o depósito, guardou esse tesouro que Deus colocou dentro dele, que foi a salvação. Você tem guardado o tesouro que Deus tem dado para você de maneira digna e mostrado para as pessoas que convivem com você, realmente que você tem sido zeloso em manter isso na sua vida? E ele diz assim: e por isso estou sofrendo por estas coisas. Todavia,
não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Estou certo de que Ele, o meu Senhor, o meu Salvador, é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Aleluia! Ele é poderoso para guardar a sua vida, Ele é poderoso para guardar a sua salvação, Ele é poderoso para guardar o seu chamado até aquele grande dia. O Senhor te chamou, Ele vai te capacitando, Ele vai te guardando, Ele vai te protegendo, Ele vai te dando graça para você vencer as dificuldades do dia a dia da sua vida. Mantenha o padrão das sãs palavras, que de mim ouvistes com fé e com amor, que está em Cristo Jesus. E aí, terminando, ele diz para Timóteo: guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Que habita em nós, o Espírito Santo habita em nós. Esse Espírito que Deus colocou dentro de nós. Paulo diz: não é um espírito de covardia, de medo, mas é um espírito do poder, não poder para pular nas igrejas, para ficar aí gritando nas igrejas, às vezes de maneira histérica, mas é um poder para vencer as dificuldades do dia a dia da vida, vencer as tribulações, vencer as provações, vencer o desânimo que o inimigo tem lançado sobre nós todos os momentos da nossa vida, do amor e de moderação, equilíbrio, para você falar aquilo que deve ser falado e viver da maneira correta como você tem que ser como cristão em Cristo Jesus. Amém? Que Deus nos guarde, irmãos, que o Senhor nos guarde, para que nós possamos manter a nossa vida equilibrada diante de um Deus que tudo vê. Nós lemos aqui em Provérbios 15, diante do Senhor Ele vê tudo, nada esconde, nada podemos esconder, mas diante dele todas as coisas estão bem claras, e às vezes nós precisamos ter isso em nossa mente, em Cristo Jesus, para podermos vencer as dificuldades da nossa vida. Todos os dias somos atacados, flechas, dardos inflamáveis da parte do inimigo vêm contra nós. Por isso, a palavra de Deus diz: revistamos de toda a armadura de Deus para resistir contra os ataques, as ciladas. E uma das armas que o inimigo tem usado é o desânimo. Ele quer desanimar você, ele quer desanimar a sua caminhada, ele quer colocar dúvida na sua mente, ele quer fazer você um fracassado na fé, envergonhado, né? Um derrotado, mas Deus não chamou para isso. Guarda aquilo que Deus colocou dentro da sua vida e você vai sentir cada dia mais revigorado na força do seu poder. Amém? Amém? Que Deus possa estar nos abençoando e nos fortalecendo em tudo. Vamos orar e agradecer ao nosso Deus. E temos alguns avisos aqui para compartilhar com os irmãos, mas depois da oração nós vamos compartilhar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esta palavra que o Senhor tem dado aos nossos corações. Senhor, anima-nos, Senhor, na tua presença. Anima-nos, Senhor, a viver uma vida, Senhor, Deus, convicta do chamado que o Senhor tem feito em nossas vidas. Que nós não possamos olhar para as circunstâncias, olhar, Senhor Jesus, para os momentos difíceis que estamos passando nesta vida, mas possamos olhar para nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não desviar os nossos olhos dele, fitar os nossos olhares nele, para que possamos vencer as circunstâncias das nossas dificuldades que vêm sobre nós. Senhor, dai ânimo, dai força, que o Espírito de Deus habite poderosamente na vida de cada um que aqui está. Não um espírito de covardia, porque ele não é covarde, nem tímido,
mas um espírito de poder, de moderação, do amor de Deus nas nossas vidas, para vencermos as dificuldades que enfrentamos no dia a dia. Em nome de Jesus. Amém.